Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Como estão? Bom, hoje vamos falar sobre a hierarquia das almas ou hierarquia das naturezas. Faz parte da teologia sistemática, da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Para quem não viu a videoaula anterior, que fala sobre as 5 vias que provam a existência de Deus, sugiro vê-la, para que tenham um compreendimento melhor dessa videoaula. Bom, antes de iniciarmos essa videoaula, peço para você que está vendo esse conteúdo, vendo os vídeos, que compartilhe ele com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares. Além de compartilhar, curtam os vídeos e se inscrevam no canal. Acione também aquele sininho que fica ali do lado, para que cada vídeo novo que apareça no canal, vocês sejam alertados sobre ele. Feito isso, vamos então para a nossa videoaula. Bom, quando a gente explica sobre as naturezas de forma hierárquica, o conteúdo que eu vou trazer aqui, ele tem muito a ver com as explicações da existência de Deus. Então, na videoaula, recapitulando rapidamente, eu expliquei sobre aquelas forças motrizes, forças motoras, que impulsionam alguma substância potencial. Então, essa força motriz, que é originada em Deus como causa de explicação de sua existência, como uma das vias, ela vai impulsionar uma natureza específica dentro do seu ato potencial, a sua virtude de receber essa força motriz e exercer uma natureza fundamental. Bom, então a gente explicou isso na videoaula anterior, né, dentro de uma das vias, que existe uma natureza primária dos indivíduos, dos seres vivos, que é a natureza seminal, ou alma seminal. São Tomás de Aquino fala na sua Suma Teológica em alma seminal. A gente pode tratar também como uma natureza. O que seria essa natureza seminal? É uma natureza que compreende a união de um gameta feminino e um gameta masculino. Um gameta fêmea e um gameta macho. Um sêmen e um óvulo. Para fim de ter uma concepção e ali se iniciar a vida. Então, quando a gente fala que essa natureza, essa alma seminal, recebido por uma força motriz como ato potencial, ela vai desencadear em uma outra natureza. Essa outra natureza chama-se natureza vegetativa ou natureza nutritiva. Faz parte de uma alma nutritiva, uma alma vegetativa, que foi impulsionada por essa virtude da natureza seminal. Então, essa virtude da natureza seminal fez com que surgisse uma outra natureza. Vamos analisar, vamos raciocinar esse dogma, essa doutrina. Bom, essa natureza não pode coexistir, essas naturezas não podem coexistir ao mesmo tempo. Então, uma virtude foi aplicada numa natureza seminal. Essa natureza seminal desenvolveu uma virtude que foi aplicada agora numa natureza nutritiva ou vegetativa, que consiste no desenvolvimento desse ser. Teologicamente falando, este ser agora, carregado de potência para desenvolver uma nova natureza, está tendo como força motriz essa natureza seminal. Essa natureza nutritiva, ela vai fazer com que esse ser se desenvolva. Quando eu falo esse ser, eu digo os seres vivos. Então vamos pegar como exemplo aqui um vegetal. Então qual que é a natureza limite de um vegetal? Ela passar por uma natureza seminal, o pólen, né? Aí vem uma questão de biologia. O pólen, que é um gameta macho, vai introduzir, através de um agente transportador, né, um inseto, por exemplo, uma abelha, vai
ali fecundar um óvulo de uma flor, que vai se tornar um fruto. Esse fruto vai virar uma semente, essa semente vai se desenvolver. Então esse desenvolvimento faz parte dessa natureza nutritiva e vegetativa. Isso é o limite dos vegetais. Posteriormente, nós vamos ter a natureza sensível, que é a natureza dos outros animais. Então percebam que não tem como existir uma natureza sensível e uma natureza vegetativa de forma concomitante. Uma levou a outra. Então o desenvolvimento desse ser através de uma natureza, de uma alma nutritiva, fez com que, como agente, potencializasse essa natureza sensível, porque é um ser já formado. Essa natureza sensível, ela faz parte da sensibilidade dos animais. Então, quando a gente fala que um animal tem alma, sim, ele tem uma alma sensível. Então, aquele seu cão doméstico, ele sente tristeza, ele sente alegria, ele sente raiva, ele sente frustração. Um animal selvagem, quando não consegue obter a sua caça, ele sente uma frustração. Faz parte da natureza sensível do animal. Ele sente isso. Ele sente vontades. A sua natureza faz com que ele procrie, que ele procure uma parceira. Natureza sensível. Quando essa natureza sensível se transforma em força motriz, e aí vai chegar no último estágio da alma, que é uma alma intelectiva, essa alma, através desse desenvolvimento da natureza sensível, que através do meu intelecto eu consigo contemplar a verdade de que Deus existe, então eu já tenho ali o desenvolvimento de uma alma intelectiva, um espírito que pode contemplar a verdade que é Deus. Então compreendam que a minha vontade, se ela não estiver aliada a este intelecto, que é contemplar a verdade da existência de Deus, eu vou me comportar como um animal. E aí eu trago esse conceito de liberdade. O que é liberdade? Conforme nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho. Não é fazer o que eu quero. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Então quando Jesus Cristo fala, tome a sua cruz e me siga, quer dizer que para eu contemplar a verdade de Jesus Cristo, eu tenho que me negar. Eu tenho que negar as minhas vontades. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, quando eu nego as minhas vontades, eu estou negando a minha natureza sensível. E estou contemplando a natureza intelectível, a minha alma intelectual, meu intelecto, que aliado à minha vontade vão me fazer com que eu busque o bem universal e não o bem individual, que está atrelado a essa alma sensível, a essa natureza sensível. Então, quando eu me liberto dessa escravidão, que eu penso, né? O mundo moderno, ele pensa que a liberdade é fazer o que você quer. Mas não, a liberdade é fazer o que é necessário. Nem tudo que é necessário eu tenho vontade de fazer. Porque o meu apetite sensível, a minha concupiscência, sempre vão prevalecer sobre o bem universal. Eu busco naturalmente, por inclinação ao pecado original, o bem carnal, o bem individual, o bem da carne. Não é carne humana. É a carne de uma alma desordenada. São Paulo fala muito bem sobre isso aí. A carne com que ele trata
nas suas cartas apostólicas, é o espírito desordenado, a alma desordenada, por causa do pecado original. Então, por sensibilidade, eu tenho inclinação para essa busca do bem individual. E aí eu esqueço o bem universal. Então é importante entendermos, irmãos, que esse bem universal, nós só conseguimos contemplá-los e buscá-los através de um processo de santidade se eu entender que eu tenho que negar a minha natureza sensível para eu poder contemplar e viver essa alma intelectível. Por isso que quando a gente não contempla essa verdade, nós temos as nossas vontades carnais prevalecidas. É o orgulho, é a vaidade, é o meu bem-estar, é eu em primeiro lugar. É importante dizermos que isso tem que ser combatido. Para nós que estamos na busca de um processo de santificação, é importante que nós tenhamos essas questões dessa natureza sensível. Então, busca de santidade é negação de si. Busca de santidade é adesão a Jesus Cristo. Busca da santidade é amor ao próximo. Busca da santidade é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, como que a gente consegue viver no mundo moderno, em que tudo é o eu, tudo é o antropocentrismo, tudo é antropológico? A todo momento, a nossa natureza sensível ela fica aflorada. É uma pessoa que às vezes diz alguma coisa que a gente não gosta, que a gente vai querer refutar. Nós não sabemos administrar os conflitos entre os irmãos. Nós achamos o tempo todo que as nossas opiniões devem prevalecer. Nós procuramos, às vezes, ser mais altruísta do que amar a Jesus Cristo. Percebam que são coisas, às vezes, que são dotadas de coisas boas, mas elas vão trazer uma satisfação individual. Elas não vão trazer o bem universal. O bem universal, ele é um bem que busca a Deus. Para buscar a Deus, façamos como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Que Deus possa infundir nessa alma intelectiva que todos nós temos o conhecimento sobre a verdade de Deus. Que Deus possa abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.